E acabou de sair a informação. Bomba abandonou tudo. Pode sair. Enigma que indica possível saída do Vasco e negociação está travada. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quinta-feira com tudo e claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo sobre todas as informações bombásticas, hein, do Vasco e claro, né, você não vai ficar de fora sobre as últimas notícias sobre saída de jogador, hein, situação envolvendo negociações onde abandonou tudo, literalmente, jogou pro ar e vai querer sair. Vamos falar também sobre interesse condicionado em negociação que pode trazer reforço e, claro, né, tá tudo travado. Você vai entender do que eu tô falando, é muita coisa nesse vídeo. E, claro, quero primeiro, né, iniciar aqui falando sobre os 3 anos, né, do falecimento do Roberto Dinamite. Estou aqui com essa camisa em homenagem aí ao maior ídolo de muitos vascaínos, né, o Roberto Dinamite, que foi presidente do Vasco no último título que o Vasco venceu aí, né, que foi campeão na história do Cruz Maltino, né, o título da Copa do Brasil. Roberto Dinamite era o presidente. Então aí fica aí meus sentimentos, né, mais uma data de muita saudade aos familiares e claro, que Dinamite, de onde quer que ele esteja, que abençoe junto a Deus o nosso Vasco, né, peça, interceda aí para que abençoe o Vasco nessa temporada, porque a coisa está cada vez pior no sentimento do torcedor, mas a perspectiva é de melhora e a gente vai torcer muito para que aconteça. Bom, olha só, antes de começar o vídeo, vou pedir humildemente o seu like, pedir para você se inscrever aqui no canal, não esqueça, o like é de graça, o joinha é de graça e faz muita diferença aqui na plataforma para gente. E a sua inscrição, porque o canal é feito exclusivamente criado para você, né? Então, já que é seu, sua inscrição e seu like, muito obrigado. Olha só, a Estrela Bet está com promoções muito boas lá no nosso link, né, na plataforma. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Você dobra o seu primeiro depósito e, claro, seus palpites contam com as melhores odds do momento. Então eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado o link para você pegar todos esses benefícios, beleza? Essa plataforma que você está aí que não te dá nada, já deu, né? Então corre ali, link da Estrela Bet no primeiro comentário fixado. Meu irmão, tem muita coisa para a gente falar aqui, então sem mais delongas, solta a vinheta. E acabou de sair a informação. Bomba abandonou tudo. Saída do Vasco. Enigmas de uma possível saída também do Cruz Maltino. Vamos falar bastante sobre negociação travada e muito mais. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal destinado a você. Nessa quinta-feira, rapaz, tem muita coisa pra gente falar, hein? E informações bombásticas que vão impactar o seu dia, principalmente por conta de saídas. É isso mesmo, hein? Você não perde nada e eu peço humildemente somente o seu like, que é de graça, o seu gostei é de graça e me ajuda muito aqui na plataforma, beleza? Gosta do trabalho, tá aqui diariamente, tá acompanhando as notícias do Vascão? Deixe só o seu curtir, sua curtida aí para ajudar. Olha só, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa, as informações importantes do Vasco e bomba, abandonou tudo. É isso mesmo, hein? Situação envolvendo o zagueiro Alan Saldívia, lá no Colo-Colo. O Colo-Colo e o Vasco que tinham avançado nas negociações, né? O Vasco teria aí fechado a contratação do jogador por 1,5 milhão, por 50% dos direitos econômicos do atleta, né? Na verdade, 1,5 milhão de dólares por 50%. E aí, uma reunião, liberar o jogador, acenaram, inclinaram a proposta e do nada travaram a negociação por conta de algumas condições, né, de pagamento, pagamentos parcelados e muito mais. E com isso, o zagueiro Alan Saldívia se irritou completamente e abandonou a pré-temporada do Colo-Colo. O treino hoje pela manhã, né, que é um treino de pré-temporada, não contou com o zagueiro, que não apareceu para o treinamento, rapaz. A negociação nesse momento se encontra travada, o Colo-Colo se encontra sob pressão, né, do próprio jogador, o jogador que quer se transferir para o Vasco, quer jogar no futebol brasileiro e agora, né, a diretoria do Colo-Colo vai fazer qual movimento? Vai manter aí o jogo duro, não vai liberar ou vai liberar, enfim, o jogador que comete um ato, né, de indisciplina nesse momento da temporada. Até repenso aqui o seguinte,
Se ele fez isso com o Colo-Colo, que está lá há um tempo, que tem o respeito da torcida e também um bom relacionamento com a diretoria, se acontecer algo controverso a ele aqui no Vasco, será que ele teria a mesma atitude? Porque o jogador, quando ele é profissional, independente das negociações externas, né, o que vem acontecendo extracampo, ele tem que atuar dentro de campo, ele recebe para isso. Então eu fiquei um pouco preocupado, tá, com essa falta do treino de hoje do Alan Saldívia, mostra uma falta de profissionalismo e indica para nós vascaínos, estamos aí tentando entender o perfil do jogador, que é uma atitude que nos deixa com o pé atrás, pelo menos eu fico com o pé atrás, porque profissionalismo é profissionalismo, né? Você tem que estar lá, porque recebe para isso. Já imaginou? Chega no Vasco, não joga o Diniz, deixa o cara no banco, porque o Cuesta é melhor, e aí ele falta treino, é assim? Bom, atos de indisciplina, eu confesso para você que eu fico muito, mas muito preocupado. Ou tá jogando no Vasco, tá indo bem, tem interesse de outros clubes, o Vasco recusa uma proposta, ele falta o treino porque quer sair. Então, tem coisas que tem que tomar muito cuidado quando for buscar no mercado, principalmente jogadores indisciplinados. Não estou dizendo que é o caso específico do Saldívia, mas não soou bem aqui, pelo menos para mim, né, numa análise de um jogador de futebol profissional, não soou bem para mim essa questão de não ir ao treino, tá? Eu já fico com o pé atrás em relação à disciplina do jogador. Mas você, vai lá nos comentários agora, vamos ver os próximos capítulos, né? O Colo-Colo tem a proposta do Vasco, vai ver se agora a questão com o Alan Saldívia pode avançar de outra maneira ou não. Mas, ó, está travada no momento. Olha, informação importante vinda do Paraguai, hein? Verratti pode sair do Vasco, é isso mesmo, hein? Essa tarde tá cheia de bomba, né? Informações bombásticas. Pablo Verratti recebeu proposta do Cerro Porteño do Paraguai e de um clube argentino. E as informações que vêm da imprensa paraguaia é que as negociações estão avançadas e o Cerro Porteño não vai medir forças para contar com o argentino Pablo Verratti, hein? É o Verratti que foi reserva no Vasco durante um bom tempo na temporada de 2025, principalmente com o técnico Fernando Diniz, né? Também por conta do estilo de jogo. É um estilo de jogo que joga sob pressão o jogo inteiro, com as linhas altas e um pouco mais vertical. O centroavante que não se movimenta muito, que não tem o tato ali da bola, acaba mesmo morrendo nesse esquema tático. Então, vamos observar, porque essas negociações podem ou não avançarem, né? O Verratti tem contrato com o Vasco até o final dessa temporada, até dezembro de 2026. É considerado por muitos um jogador muito importante, principalmente nos últimos anos, né? Foi responsável direto pela não queda do Vasco lá em 2023/24, né? A gente teve ali com o Ramon Dias a chegada do Verratti no meio da temporada de 2023 e depois marcou, né, aí história no Vasco, entre aspas, claro, né, histórias entre aspas, em sendo o maior artilheiro das competições que disputaram, nem todas, mas foi de bastante, foi responsável por classificações do Vasco na Copa do Brasil no ano retrasado e também no ano passado. É um jogador que tem características únicas, mas bem limitadas. É um jogador importante e muitas das vezes dispensável. Então, fica aí a minha pergunta para você. Mandar ali no chat a sua opinião. Verratti fica ou Verratti sai? Vai lá nos comentários, coloca a cidade de onde você está falando, que eu quero saber de qual lugar do Brasil tem mais vascaínos apaixonados. E, claro, se você é time Verratti fica ou do time Verratti sai. Bom, eu confesso para vocês que eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. É um salário alto, um jogador que não opera muito no estilo de jogo do Diniz, mas em contrapartida é um jogador que, como opção, seria interessante quando o Vasco for jogar no Abafa. Agora é com você. Vai lá nos comentários para deixar a sua opinião. E outra situação, tá? Se o Vasco condicionar a saída do Verratti por conta dessa proposta do Cerro Porteño, tudo indica que Juliano Bertolucci, Fernando Diniz e a diretoria do Vasco com Admar Lopes estão próximas de anunciar mais uma contratação e seria o atacante Brenner, que não quer atuar, não quer deixar de atuar no ano de 2026 e se inclina a aceitar a proposta do Vasco, mas basta ainda o aceite, o ok da Udinese, clube que detém os direitos econômicos do jogador e, é claro, todos nós sabemos, não é fácil negociar com a Udinese por conta desse atleta que é jovem, tem um contrato vinculado ao clube italiano que quer cerca de 6 milhões
de euros para iniciar qualquer conversa para vender ou negociar o atleta. Então, junto com Giuliano Bertolucci, empresário do Brenner e também empresário do Fernando Diniz, o Vasco tenta avançar nessa contratação. E se caso o Verratti sair, com a facilidade da diretoria do Vasco, eu cravo, o Brenner está mais próximo que a gente pensa, tá? Porque o salário do Verratti é muito próximo àquilo que o Brenner ganha lá na Europa. Você, torcedor vascaíno, peço humildemente o seu like, porque vou falar agora sobre outra possível saída. E essa tem enigma, tá? O Paulinho, lateral direito, né? O Paulinho que saiu da base ali, o Paulo Ricardo, né? Saiu da base, lateral direito, foi pro profissional, foi negociado com Volta Redonda e depois retornou ao Vasco. Ele foi avisado que não será aproveitado na temporada de 2026 e o Vasco deve realocá-lo, né? Deve emprestar ele a outro clube. E com isso o jogador fez uma postagem nas suas redes sociais, né? Nos stories, colocando coisas boas estão por vir, de forma repetitiva, né? Indicando a sua saída do Vasco. E olha só que curioso, o lateral esquerdo Leandrinho, que tem uma proposta, né? O Vasco tem uma proposta do Sharjah FC, lá dos Emirados Árabes, também fez a mesma postagem. O lateral direito Paulinho, que é da base, fez a postagem após saber que vai sair. E agora o Leandrinho faz a mesma postagem. Será que o Leandrinho também está de malas prontas e deve sair do Vasco? Bom, é um enigma aí das redes sociais dos garotos que estão aí fazendo, né, essa fase inicial de temporada de 2026. Agora, você que define, o que você acha? Será que o Leandrinho também está de saída? O enigma está aí. Vamos descobrir. E claro, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Saudações vascaínas.